sobre a lei divina ou natural. Caracteres, divisão e conhecimento da lei natural. Caracteres da lei natural. Está entrando aí, né? Isso. Dá uma travadinha. Estão vendo a tela aí? Sim. Ai, que deu uma travada aqui no Zoom, mas prontinho. É bom, então eu vou continuando enquanto você põe. O início da história do pensamento é marcado pela passagem do pensamento mítico ao pensamento racional. Esse momento repete-se na história da humanidade com o surgimento da doutrina espírita, marcando agora a passagem das religiões formais para uma filosofia racionalista, fruto do momento de efervescência intelectual que caracterizou o chamado século das luzes. Não se trata, no entanto, de uma negação do passado histórico religioso, mas sim de uma racionalização das concepções fideístas dogmáticas. Dessa forma, o Livro dos Espíritos consiste em uma busca de racionalização do Evangelho, em uma tentativa de trazer a religião do domínio mítico e cultural para o plano natural. Consequentemente, se em uma perspectiva dogmática toda a lei moral advém de uma realidade transcendente, advinda de um ser sobrenatural para a doutrina espírita. Porém, a lei é divina, mas natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 614. Por natural, entende-se a lei que se funda no direito natural, comum a todos os homens, e não por cultura, convenção. Por natural, estende-se a lei deduzida também da natureza humana, que se funda sobre a luz natural, a razão. Por esse princípio, a lei natural é a lei de Deus, conforme está no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, percebe-se uma identidade de origem das leis com Deus. Pelo princípio, a lei de Deus é eterna, é imutável, como o próprio Deus. Estabelece-se uma identidade de natureza entre Deus e suas leis. Efetivamente, Deus é origem, permanência e manifestação de si mesmo nas próprias leis que são imutáveis. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 616. A lei de Deus é perfeita, é imutável, pois ele é a própria perfeição. As leis humanas, ao contrário, são mutáveis, temporárias, variam de cultura para cultura, são reflexo da realidade relativa ao homem, que ainda está distante da perfeição. Divisão da lei natural. A ordem e a harmonia do universo revelam uma força inteligente. Atribuí-las ao acaso seria um contrassenso, pois o caso não produz efeitos inteligentes. Desta forma, a harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Está na pergunta 616 do Livro dos Espíritos. As leis de Deus revelam-se assim no plano físico e no plano moral. Leis físicas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. Leis morais concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e com seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. Está na pergunta 617A do Livro dos Espíritos. A lei natural divide-se em 10 partes. Lei da adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade e, por fim, a lei da justiça,
amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Isso está na pergunta 648 do Livro dos Espíritos. Conhecimento da lei natural. Deus proporcionou a todos os homens um meio de conhecerem a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Está na pergunta 619 do Livro dos Espíritos. Para conhecer a lei divina, importa uma certa elevação de sentimentos, uma certa maturidade interior. Não se trata apenas de racioná-la intelectivamente, mas compreender a lei implica em identificar-se com ela. Por isto, afirma Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, esses verão a Deus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Da mesma forma, os homens de bem compreenderão a lei divina ou natural por uma conquista e elevação de si mesmo. Isto implica que o conhecimento da lei divina é equivalente ao grau de evolução do espírito. No entanto, todos um dia compreenderão por que é necessário que o progresso se realize. Também está na pergunta 619 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus não está escrita em nenhuma pedra, em nenhum lugar, mas está na consciência dos próprios homens. Por consciência, aqui não se entende meramente a condição pensante, mas antes uma consciência inata que reflete sobre si a lei de Deus. Todos a possuem inamente em si mesmos, qual lembrança intuitiva e que tende a revelar-se à medida que o espírito se depura. Essa imanência da lei divina nos homens consiste na própria marca do obreiro na sua obra, ou seja, a própria essência divina na criação. Esta lembrança intuitiva revela-se segundo o grau de perfeição dos espíritos. É assim que, para fazer progredir a humanidade, os espíritos superiores vêm com a missão de revelar a lei de Deus, sejam eles homens de gênio ou homens profetas. No entanto, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Isso está na pergunta 624 do Livro dos Espíritos. E o profeta mais perfeito, que nos serviu de guia e modelo, foi Jesus. A doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Isso também está no Livro dos Espíritos, na pergunta 625. No entanto, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas. Daí, a missão dos espíritos de explicar e desenvolver essas leis. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém venha a interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 627. A gente falou um pouquinho da lei divina, né, a lei natural, e a gente, só para falar um pouquinho das leis humanas, né, que a gente vê que alguns países permitem, né, casamento de um homem com 4 mulheres, por exemplo, e outros países isso até é crime, né? E só que a gente é a lei humana, né, que muda a lei dos homens, que muda dependendo do lugar, do país, do costume.
diferente da lei divina, que ela é aplicada a todos nós em qualquer lugar, a qualquer tempo, né? Em qualquer época, em qualquer lugar, ela é aplicada. E aí a gente vê quando a gente os desconfortos nossos, né, morais, físico, emocional, todos esses desconfortos que a gente tem, medo, ou tudo que está em desequilíbrio, a gente está fora da lei, né, dessa lei divina, da lei natural, porque a lei divina, ela vai trazer aquele equilíbrio, né? Então, se está em desequilíbrio, ela é aplicada a todos nós, né? O medo aqui, o medo em outro lugar é um medo, né? A fome, a solidão, a depressão em qualquer lugar, ela é, né? Ela é igual, né? Não é diferente em qualquer lugar. E aí não se aplica uma lei diferente para cada lugar, é a lei divina que vai nos conduzir segundo o nosso grau de entendimento, o nosso grau evolutivo, né? A gente aplica-se essa lei a nós mesmos, né? Cada um segundo as suas obras e em qualquer época, em qualquer tempo, né? Ela não é modificada. Eu tendo mais, eu tendo menos, e essa lei ela é aplicada a todos nós. E aonde está essa lei, né? Se destruísse todas as regras, todas as leis do mundo, todo tipo de comportamento, onde, se a gente somos seres divinos, essa lei está dentro de nós, né? E por que a gente obedece à lei humana e por que a gente ainda tem uma organização de não infringir leis humanas ou leis divinas? Porque dentro de nós essa lei já existe, né? A gente temos dentro de nós. Então essa organização, esse equilíbrio que todos nós buscamos e que todos nós ficamos desconfortáveis quando estamos em situações parecidas a diversas. Só que é o desafio que a gente precisa passar, é o desafio que a gente se colocou, né? O que vai nos impulsionar a perceber esse desconforto? É aquela lei divina que está dentro de nós, que está no nosso consciente, nos acusando, nos mostrando, né? Então, se apagam-se as leis, aonde está? Dentro de nós. Cada um de nós carregamos essa lei divina. E a gente vai ter interpretação dela melhor cada grau evolutivo que a gente tiver, né? Então, essa é só um comentáriozinho aí dessa lei natural, lei divina, né? Posso ler o bem e o mal, então? Pode. Agora a gente vai falar o bem e o mal. Desde as mais remotas eras, o homem tem consciência que, a par das coisas boas e que tornam a vida feliz, outras existem que causam dores e aflições. Nesse sentido, o homem sempre buscou explicar e distinguir o bem do mal. A essa distinção entre o bem e o mal é que se refere a moral, enquanto um conjunto de regras que visam disciplinar e dirigir uma boa conduta. No entanto, importa não confundir essas regras com os costumes, pois a moral funda-se na observação da lei de Deus. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 629. Ou seja, ela é de origem divina, natural e, portanto, universal, ao passo que os costumes são relativos a determinada cultura. Sobre esse aspecto, a lei moral ou divina é natural, essencial e não convencional. Consequentemente, o bem distingue-se do mal, enquanto sendo o bem tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Está no Livro dos Espíritos, na questão 630. Pode-se, dessa forma, deduzir que o bem é a lei natural, e a única realidade eterna e absoluta em todo o universo,
sendo o mal apenas um estado transitório. No entanto, todo homem está sujeito a errar ou a hesitar na apreciação do bem e do mal. Para que a criatura não se engane, convém usar sempre a regra áurea, ensinada pelo Mestre Jesus. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Não há possibilidade de engano nesse caso, pois o que não é bom para nós, não é bom para o nosso semelhante. Por outro lado, no que se refere a nós mesmos, muitas vezes cometemos excessos por fraqueza ou descuido. E, neste caso, estaremos transgredindo a lei, pois a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Isso está na pergunta 633 do Livro dos Espíritos. Importa vivenciar a condição humana de seres inseridos na materialidade, porém com moderação. Todo excesso transgride as leis naturais e gera consequências inevitáveis. A partir disso, poder-se-ia questionar: por que o mal se encontra na natureza das coisas? Deus já não poderia criar o homem em melhores condições? Porém, Deus criou os espíritos para chegarem à perfectibilidade por si mesmos. Pela própria experiência, pela própria conquista, Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 634. Criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para o desenvolvimento de todas as virtudes. Todos os espíritos passam por um processo de burilamento. Valendo-se do livre-arbítrio, cada qual vai colhendo vitórias ou amargando derrotas, segundo o grau de evolução conquistada. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. Isso está no Livro dos Espíritos, também na questão 634. Para que o espírito adquira experiência, é necessário conhecer o bem e o mal. Para tanto, necessita passar pela materialidade, que lhe é um obstáculo, mas que por isso mesmo lhe permite resgatar a essência divina que o caracteriza. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Também isso está na questão 634 do Livro dos Espíritos. Se eles, espíritos, tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios desta perfeição. Está na pergunta 119. A lei de Deus é, portanto, universal, necessária e imanente a todos. Já o mal varia de acordo com o grau evolutivo de cada um. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, está na pergunta 636. Todos os homens possuem a mesma noção do que seja o bem e o mal. Independente da cultura, no entanto, o que varia é a sua aplicação nas várias sociedades. O mal aparece algumas vezes como consequência das circunstâncias, mas nem por isso deixa de ser infração à lei de Deus. O homem se torna mais culpável quando comete o mal, porque melhor o compreende. Um dos preconceitos da moral cristã é justamente que uma ação, para ser considerada má, deve ser cometida com pleno conhecimento de causa. E assim que quanto maior a consciência da lei, maior a responsabilidade. Por outro lado, não é suficiente apenas deixar de fazer o mal, mas é preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Isso está na questão 642. A verdadeira fé não é inoperante. O verdadeiro cristão o é pelas obras,
por tudo aquilo que exterioriza, expressa e manifesta de seu próprio espírito. Não basta uma atitude passiva perante a vida, mas na ação é que se dá o testemunho do Pai na expressão de Jesus. E quanto maior a dificuldade na prática do bem, maior o mérito perante a própria consciência e perante Deus. Deus leva mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Também está no Livro dos Espíritos, na questão 646. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho. Quanto nada custa, conforme nos ensina a passagem evangélica do óbolo da viúva. Por outro lado, amar o que nos querem bem é fácil. Existe mais mérito em amar o que nos magoa e os de difícil convivência. A lição de amor, Jesus ensinou através de palavras e atos. Ele amou os amigos, os familiares, pescadores, os avarentos, ladrões e os homens do povo. Vivenciou realmente o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esse é o bem e o mal, né? Direto e objetivo. Não tem nem como a gente recusar, né? Vamos só Não. passar. Não tem nem comentários. Então, a gente vai pensar aqui em alguma coisa para falar, né? A gente pensar no bem, né? Foi tão claro para a gente ouvir aí. Esse bem é aquele que a gente, que nem ele fala aqui, vale mais o que reparte o pão, só tem aquele do que o rico. Isso é o bem que a gente faz quando a gente está, às vezes, achando que está sem tempo, né? Eu estou ocupado e às vezes a pessoa precisa de falar, precisa de um ouvido, precisa de uma ajuda. Esse é o pão que a gente precisa repartir, né? Quando a gente acha que a gente não tem aquele tempo, não quero fazer, não posso fazer porque eu estou ocupado. É aquele tempo que a gente tem que dedicar àqueles que às vezes não tem, precisa daquela ajuda, e vem atrás da gente, né? É aí que a gente coloca naquele que tem um pouco. Eu tenho tudo, tenho muito trabalho, tenho muita ocupação, tenho muito para fazer, então eu não vou fazer o bem, porque eu não vou ajudar, eu não vou dispor do meu melhor, né? Daquele que parecia ser o pouco, que é o pão, o pouco tempo que eu tenho, a pouca disponibilidade que eu tenho, mas assim eu me coloco a fazer, mas assim eu me coloco à disposição. Esse é o bem que a gente precisa praticar, né? Fazendo essa comparação do pão pouco, né? E o mal existe, né? Como a gente pensar, porque existe o bem existe, o mal existe. Como que eu faço pensando no mal? No mal é aquela ausência do bem, né? A gente, eu posso fazer o mal, posso. É como a gente pensar numa criança quando nasce que não sabe andar, ela cai muitas vezes, machuca, mas ela quer cair? Não, mas ela precisa. Aquele é um suposto mal que ela está sofrendo pelo objetivo de aprender a andar como o bem. Depois que aprende a andar, a gente aprende o bem porque a gente aprendeu fazendo o errado, o mal, errando. A gente aprendeu a andar o bem. Depois que a gente aprende a andar, a gente para de andar? Não, aprendi a andar, parei. Já aprendi, não, é o bem. A gente aprendeu o bem, não é se ausentar e não fazer o bem, não praticar o bem. Vamos andar. Vamos continuar, vamos fazer o bem. Eu aprendi a andar, parei. Não, eu aprendi o bem. A dor me ensinou a fazer diferente. E esse bem eu levo aos outros, para que não sofra, para que não passe pela dor. Então, vamos espalhar o bem, vamos caminhar, vamos andar esse bem, né? Então, existe esse bem e esse mal, né? A gente faz essa comparação do bem e o mal, que foi tão bem explicada aí que as minhas palavras são poucas para a explicação que já veio bem detalhada, né, para a gente. Exatamente, né? A gente não pode ser inoperante, né?
Não adianta você ficar em casa somente rezando. A gente precisa da ação para o bem, né? Não é somente a prece. A prece é muito importante, sim, é. Porém, não podemos ser inoperantes, né? A caridade está aí. E amar a Deus é ao próximo como a si mesmo, né? Então, é entender o sofrimento do próximo, fazer a caridade, estar sempre estendendo a mão. E há várias maneiras de fazer, não só colocando a mão no bolso, né? É isso mesmo. E entender essa caridade, muitas vezes essa ausência de se ausentar de não querer fazer o bem, às vezes a gente fala, não, eu não estou fazendo mal, mas eu ajudo. Mas às vezes a gente tem que se dispor a ir ao encontro, que nem Jesus fez, né? Ele ia ao encontro de quem tinha necessidade, para a gente também entender, se colocar no lugar do outro, ir de encontro a essa necessidade, porque Jesus ele não ficou no templo, né? Ele foi para em busca da que estavam, né? E se nós bem por Jesus, a gente sempre precisa ir ao encontro dos que precisam, né? De dividir o nosso pão que bem tem. Dentro de casa a gente não vai dividir esse pão. É lá, vamos buscar onde que está a necessidade, onde está precisando. Eu vou levar vou dividir meu pão, mas eu preciso levar lá, né? Então, esse espalhar o bem também. Então, não adianta você ficar assim, eu não faço mal para ninguém, então está tudo bem. Não, não é isso, não é bem assim. Não há necessidade de fazer o bem, não só de deixar de fazer o mal. É isso que ele deixou muito frisado nessa parte, né? Bom, agora vamos falar sobre o orgulho. Só um minutinho, tem mais 4 minutos, tá bom? Então, acho que é melhor a gente ir e voltar, porque só falta mais uma parte, aí a gente fica mais tranquilo na outra. Ok, combinado. Já passo o link combinado. para você. Então, vamos sair, depois a gente volta, tá?